Olá, amados. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos embarcar numa jornada profunda e reveladora através do livro de Apocalipse. Vamos desvendar as mensagens de Jesus para as 7 igrejas da Ásia. Uma série de cartas que funcionam como um grande espelho para a nossa própria fé e para a igreja de todos os tempos. Estas não são apenas cartas antigas, são diagnósticos espirituais, alertas e promessas que ecoam com uma força incrível até os dias de hoje. Este é o julgamento da noiva do Cordeiro, um chamado ao arrependimento, à perseverança e a um amor genuíno. Estão prontos para olhar nesse espelho e ver o que ele revela sobre nós? Então fiquem comigo. Vamos começar com as 2 primeiras igrejas, Éfeso e Esmirna. 2 cidades, 2 realidades, mas uma convergência poderosa na experiência cristã. Em Éfeso, encontramos uma igreja trabalhadora, incansável na obra do Senhor, doutrinariamente correta, que odiava as obras dos nicolaítas. Parecia perfeita, não é? Mas Jesus tinha algo contra ela. Abandonaste o teu primeiro amor. Todo aquele trabalho, toda aquela ortodoxia, de que valia se o coração, a paixão inicial por Cristo havia se esfriado? É um alerta poderoso para nós. Não podemos deixar que o ativismo religioso substitua a intimidade com o Salvador. Em seguida, olhamos para Esmirna, a igreja perseguida. Diferente de Éfeso, não há uma única palavra de repreensão para eles. Eles enfrentavam tribulação, pobreza material e a calúnia daqueles que se diziam judeus, mas não eram. E o que Jesus lhes diz? Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A riqueza deles não estava neste mundo. Jesus os encoraja a serem fiéis até a morte, prometendo a coroa da vida. Éfeso e Esmirna nos mostram 2 lados da mesma moeda. A luta contra o esfriamento interno e a luta contra a pressão externa. A labuta e a perseguição convergem para nos ensinar que a nossa força e o nosso valor vêm unicamente de Cristo. Agora, chegamos a uma carta intrigante, dirigida à igreja em Sardes. A mensagem começa com um impacto avassalador. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Imaginem o choque de ouvir isso. Aos olhos do mundo, Sardes era uma igreja viva, ativa, com uma ótima reputação. Talvez tivessem programas, eventos, uma fachada de sucesso, mas por dentro, no âmago espiritual, estavam mortos. Faltava vida, a verdadeira vida que só o Espírito Santo pode dar. A aparência de piedade havia substituído o poder de Deus. Jesus os chama a uma ação urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Ele os convida a voltar à essência do Evangelho, que um dia receberam com fervor. Ainda havia uma esperança, um pequeno remanescente em Sardes que não havia contaminado as suas vestes. Essas poucas pessoas andariam com Jesus de branco, pois eram dignas. A mensagem para Sardes é um chamado radical à autenticidade. Ela nos pergunta diretamente: a nossa fé é apenas uma reputação, um nome, ou existe vida real pulsando em nosso relacionamento com Deus? Estamos realmente vivos em Cristo ou apenas aparentamos estar? Continuando nossa jornada, chegamos a Tiatira, a igreja que recebe o mais longo dos elogios, mas também a mais severa das advertências. Jesus reconhece o amor, a fé, o serviço e a perseverança deles, notando que suas últimas obras eram maiores que as primeiras. Que começo promissor! Contudo, havia um problema gravíssimo, uma tolerância perigosa no meio deles. Eles permitiam que uma mulher, a quem Jesus chama simbolicamente de Jezabel, ensinasse e seduzisse os servos de Deus a praticarem a prostituição espiritual e a comerem de sacrifícios a ídolos. Essa Jezabel representa uma influência corruptora dentro da própria igreja, misturando a verdade do Evangelho com práticas pagãs e imorais.
Ela promovia uma falsa liberdade que, na verdade, era escravidão ao pecado. O perigo não era apenas o falso ensino, mas a tolerância da igreja para com ele. Jesus deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. A mensagem é clara e contundente. Não pode haver compromisso com o pecado. A sedução da prostituição espiritual, que é a infidelidade a Deus, é uma ameaça real que exige discernimento e uma posição firme. Devemos zelar pela pureza da igreja e não tolerar aquilo que a contamina. Finalmente, chegamos ao grande contraste entre as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Elas representam os dois extremos da condição espiritual. Primeiro, Filadélfia, a igreja fiel. Assim como Esmirna, ela não recebe nenhuma repreensão. Jesus se apresenta a eles como o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Esta igreja tinha pouca força. Não era uma gigante em recursos ou influência, mas eles guardaram a palavra de Jesus e não negaram o seu nome. Por causa de sua lealdade, Jesus promete guardá-los da hora da provação que virá sobre o mundo. Filadélfia é o modelo da perseverança e da dependência total de Cristo. Em total oposição, temos Laodiceia, a igreja morna, autossuficiente. A mensagem para eles é talvez a mais dura de todas. Não és frio nem quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia era uma cidade rica, conhecida por seus bancos, sua indústria de lã e sua escola de medicina. E a igreja absorveu essa mentalidade. Eles diziam: sou rico, estou abastecido e de nada tenho falta. Mas Jesus revela a sua verdadeira condição. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A autossuficiência deles os cegou para sua própria pobreza espiritual. O contraste é gritante. Filadélfia, com pouca força, era espiritualmente forte. Laodiceia, materialmente rica, era espiritualmente miserável. Mas mesmo para a morna Laodiceia, há uma oferta de graça. Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com essa pessoa. Este é o chamado final. Abandonar a autossuficiência e abraçar a dependência, trocar a mornidão pela paixão e a lealdade inabalável a Cristo. Essas 7 mensagens são um convite para cada um de nós. Onde nos encontramos hoje? Que a nossa resposta seja como a de Filadélfia: guardar a sua palavra e nunca negar o seu nome. Obrigado por terem me acompanhado nesta jornada profunda. Se este vídeo tocou o seu coração e te fez refletir, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Até a próxima!